Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em João 10. Vamos começar lendo o 1, o 3, o 4 e o 7, depois outros a seguir. Amém? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. A este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor, né? Vai falar aqui sobre Jesus, né? Jesus ser a porta entre nós, né? E o Senhor. A porta entre nós e o céu. E a palavra do Senhor, né? O Senhor já vai começar, né? Falando aqui que tem situações, tem ambientes, tem lugares que nos aprisionam, como a ovelha mesmo, né, no curral. E às vezes esse curral aqui não representa um lugar, né, de proteção. Às vezes representa um lugar inadequado, um lugar que não é para você permanecer. E Jesus, através dessa palavra, ele está falando, né, que ele é a porta. E que as ovelhas, né, que somos nós, que conhecemos a voz do Senhor, né? Quando a gente ouve a voz do Senhor, ele nos chama e a gente o segue. E o Senhor, através dessa palavra aqui, ele nos convida, né, a conhecermos mais do Senhor, a conhecer a voz do Senhor. Irmãos, tem ambientes, tem lugares que a gente permanece e não é para a gente estar. E a gente tá por quê? Porque não conhece a voz do Senhor. Não conhece a voz do nosso pastor quando nos chama para sair. E através dessa palavra o Senhor está falando. Quando você é sensível, quando você busca conhecer a voz do Senhor, não é todo lugar que você vai ficar. Porque tem lugar que você vê que não tem nada do Senhor. Tem lugar que você vê que o Senhor não está ali. Mas quando você não conhece a voz do teu pastor, quando você não conhece, quando o teu pastor te chama para sair, você fica. Por quê? Porque você não conhece a voz do seu pastor. Você está num ambiente onde tem muita enganação, você está num ambiente, né, onde não habita a presença do Senhor e você permanece, porque você não conhece a voz do seu pastor. Mas o Senhor, através dessa palavra, ele continua falando aqui, né, que quando ele entra, né, nesse ambiente, quando o porteiro abre a porta, né, e Jesus entra, as ovelhas ouvem a sua voz. E é mais ou menos, o Senhor quer falar mais ou menos essa parte aqui, né, do porteiro. Quando o porteiro abre a porta e ele entra, é mais ou menos nós. Quando nós abrimos a porta, né, do nosso coração e deixamos o nosso bom pastor entrar e nos ensinar e começamos a ser sensível à voz do Senhor, nós aprendemos a conhecer a voz do Senhor. E aprendemos a seguir ao Senhor, aonde quer que Ele nos guie. Porque se Ele vê que você está em um lugar, em um ambiente, que ali não habita a presença do Senhor, Ele vai falar com você, Ele vai te tirar e você vai conhecer a voz dEle quando Ele te chamar, né, para sair. Mas isso só pode acontecer se você abrir, né, a porta do seu coração para que o Senhor entre. Se você começar a buscar, né, para que você venha entender, quando é o Senhor que está falando, quando é a voz do Senhor, para que você venha seguir. Então o Senhor está falando: a este o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome
as suas ovelhas e as traz para fora. Então, quando você ouve a voz do Senhor, você segue o Senhor onde quer que Ele lhe leve. E aqui no 4, né, vai falar: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Quando o Senhor, né? Quando nós somos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, quando aprendemos a ouvir, né, a voz do Senhor, o Senhor está falando que Ele é quem vai adiante de nós, é Ele quem vai nos guiar para onde Ele quer, né? Que nós vamos para onde Ele quer, né? Que para fazer o que Ele quer, né? Que venhamos a fazer. Já vai ser tudo através da direção do Senhor. É Ele quem vai nos guiar. É Ele quem vai mostrar o caminho por onde a gente deve ir. E a gente vai conhecer, porque a gente já abriu a porta do nosso coração e já buscou a conhecer o Senhor e a voz do Senhor. E a gente vai o seguir, vamos nos deixar ser guiados pelo Senhor. E aqui, irmãos, no 7 vai falar: e tornou, pois, a Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Então o Senhor, né, tá falando que Ele é a porta. Nós temos que seguir ao Senhor, buscar entrar, passar por essa porta. E qual é a porta? É Jesus. Ele mesmo está falando que Ele é que é a porta. E quando somos sensíveis e conhecemos a voz deles, nós seguimos Ele, né? E passamos por a porta, né? Que é Cristo. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, no 9 vai falar: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Então o Senhor está falando que Ele é que é a porta, e que se entrarmos, né, por essa porta que é Cristo, né, vamos ser salvos. Vamos chegar lá do outro lado e vai ter pastagem para nós. Aleluia, glória a Deus. E aqui no 10 vai falar: o ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o Senhor está falando, né? Que se nós seguirmos, né, passarmos por a porta, né, que é Cristo, nós não vamos, né, passar por essa parte aqui de tribulação, porque ele está falando que o ladrão, ele veio, né, foi para roubar, matar e destruir. Por quê? Ele não quer que nós venhamos ter vida, né, o inimigo das nossas almas. Ele não quer que nós venhamos ter vida, e vida, né, com Cristo, e vida em abundância, e vida no altar do Senhor. Mas quando nós seguimos a Jesus, né, quando ouvimos a voz dele, seguimos e passamos por a porta, né, que é Cristo, estamos seguros, né? Se você levar a sua vida em seguir, em conhecer ao Senhor, você não vai ser enganado, né, por esse ladrão que vem para matar, roubar e destruir, que é o inimigo das nossas almas, né, que é Satanás. Então vamos estar sensíveis à voz do Senhor e vamos saber quando é o Senhor que nos chama, quando é o Senhor que nos leva, quando é o Senhor que nos guia. Amém, irmãos? E aqui no 11 vai falar assim: eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Então você não está seguindo, né, qualquer pessoa, você não está entrando por qualquer porta, mas você está seguindo, né, o bom pastor, aquele que dá vida, né, pelas suas ovelhas. Então o amor, o cuidado do Senhor é tão grande, né, para conosco, que Ele fala aqui na sua palavra, que Ele é o nosso bom pastor, Ele dá vida, né, por nós. E aqui, irmãos, no 14 vai falar, 14 e no 15: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas, e sou conhecido das minhas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Amém? Então o Senhor está falando, né, que Ele é o bom pastor e que Ele conhece, né, as suas ovelhas. Ele nos conhece. E que nós também, né, somos conhecidos deles. Por quê? Somos conhecidos dele. Porque nós buscamos a conhecer a cada dia mais e mais o Senhor. E Ele ainda fala, né,
que como o Pai, né, o conhece a ele também conhece o Pai e ele dá vida, né, pelas ovelhas que somos nós. Então você quer, né, privilégio maior que esse, né, de ser conhecido ou conhecida pelo Senhor e de saber que o Senhor, né, dá vida por nós, já deu a vida, né, na verdade por nós e continua nos livrando, nos guardando de todo o mal que existe aqui, né, nesse mundo. Não que não venhamos passar, né, por situações difíceis. Não, não é isso que eu tô falando, porque nós vivemos, né, aqui nesse mundo e somos sujeitos a passar, né, por situações difíceis, mas o Senhor, através dessa palavra, Ele está falando, né, que Ele é conosco, que Ele é o nosso bom pastor, que Ele nos guia, que Ele nos conhece. Então o Senhor, Ele nos guarda e nós somos privilegiados, né? E privilegiadas de ter o Senhor como nosso pastor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né? Para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia, né? Que venhamos buscar conhecer mais e mais do nosso pastor, que é o Senhor Jesus, para que Ele venha, né, nos guardar e para que venhamos passar, né, por a porta que é Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque cremos que o Senhor sim é o nosso bom pastor e que o Senhor é quem nos guia, Pai, por lugares, né, de mananciais, por lugares de paz, de vida, de amor, de conhecimento para com o Senhor. Gratidão, Senhor, pela vida, pela saúde, pela família, pelo lar. Pai, desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, com restauração e que também o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.